Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Muito tempo, né, que eu não passo por aqui para conversar um pouquinho com vocês, para gravar um vídeo falando da palavra de Deus, mas hoje eu resolvi parar tudo e compartilhar com vocês uma palavra que está há muito tempo no meu coração. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 26. É sobre o rei Uzias. Eu vou ler com vocês, tá bom? Em todo o povo de Judá tomou a Uzias. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote e a restituiu a Judá, e depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Jecólia de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que era o profeta, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou ao Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Então, enquanto Uzias buscou o Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Olha, gente, o rei Uzias foi um dos reis mais poderosos de Israel. Ele começou a reinar praticamente um adolescente, né? 16 anos, novinho. O que um adolescente sabe? Mas ele sabia que ele tinha que buscar a Deus, e isso era o suficiente. Ele buscando a Deus, Deus fazia o resto, né? Deus fazia tudo, né? E ele ficou muito famoso, ficou muito rico. Ele tinha um dos maiores exércitos da época. Eu vou ler com vocês aqui, olha. O versículo 9 diz assim: Também Uzias edificou torres em Jerusalém. O versículo 10, edificou torres no deserto e cavou muitos poços. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas. O número total de chefes das casas paternas, homens valorosos, eram de 2.600, todos à disposição de Uzias. E sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, olha bem, hein? O seu coração se exaltou. O Uzias ficou famoso. A fama dele, está escrito aqui na Bíblia, porque eu pulei alguns versículos, né? A fama dele chegou até no Egito. Todo mundo daquela região ali conhecia o rei Uzias, por ser próspero, rico, abençoado, com um exército temido, né? Com as cidades edificadas, e ele ficou muito famoso. E quando isso aconteceu, ele deixou que o orgulho entrasse no coração dele, olha. Mas quando, no versículo 16, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até aí parece que não tinha sido nada demais. Nossa, o pecado dele foi esse, ele entrou no templo de Deus para fazer sacrifício para Deus. Acontece que essa não era a função do rei. Lá em Israel, todo mundo tinha suas funções determinadas, né? O rei tinha a função de governar, e quem fazia sacrifícios para Deus eram os sacerdotes, né? Descendentes lá de Arão. E aí aconteceu, ele ficou tão orgulhoso, ele ficou se sentindo tão dono de si, tão importante, né, que ele achava que ele não precisava mais dos sacerdotes para fazer sacrifício para Deus. Ele mesmo achava que podia entrar no templo e fazer sacrifícios para Deus. Porém, não podia, porque para entrar no templo tinham que ser pessoas separadas por Deus, né, santas, né, que dedicavam suas vidas única e exclusivamente para Deus, que eram os sacerdotes. E o que aconteceu? Ele ficou achando que ele era o cara. Ele deixou o orgulho, né? A fama dele era tão grande que acabou entrando no coração dele. Todo mundo achava que ele era o cara, e ele achou também que ele era o cara. E eu quero te falar hoje, para você ter cuidado.
né, com isso, com orgulho, com a vaidade, quando você estiver lá em cima, para você não se sentir o cara. Quem é o cara é Deus. Ele que dá, Ele que exalta, Ele que abate, Ele que dá e toma, né? Ele que faz viver e mata. Ele é Deus, Ele é o cara, não somos nós, né? Mas o Uzias, coitado, aprendeu da pior forma. Olha o que aconteceu. Ele entrou no templo e foi sacrificar, né? Oferecer, queimar incenso no altar de incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Saia do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra da tua parte, não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Aqui que foi o maior pecado dele, olha só. Quando o sacerdote chamou a atenção dele, em vez de ele reconhecer o erro dele, eu acho que se ele tivesse reconhecido o erro dele, o fim seria outro, né? O desfecho da história. Mas ele, poxa, é mesmo, né? Eu passei do limite. Não. Quando o sacerdote falou isso, aí que ele se indignou. Tipo, quem é o sacerdote, né, para falar assim com o rei, com o cara, com o dono do mundo, né? Que absurdo é esse? Ele se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, quando eles viram na hora, né, nasceu uma lepra na testa dele, e eis que estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, o expulsaram da casa do Senhor. E ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Que triste, né, gente? Que história triste. Essa história do rei Uzias tinha tudo para terminar linda, para ser maravilhosa, e por causa do orgulho, da vaidade, terminou tão triste, né? E aí ele disse que assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada. Ele foi separado da família, do palácio, do poder, de tudo, né? Pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos anos de Uzias, desde os primeiros atos aos últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Assim dormiu Uzias com seus pais e com eles o sepultaram, isto é, no campo de sepultura que era dos reis. Gente, muito triste essa história, e me fez pensar bastante a respeito disso e da diferença entre ele e o rei Davi. O rei Davi foi muito diferente do rei Uzias. Olha só, o que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o rei Davi está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 12. Gente, que diferença, olha só. O rei Davi também era um rei muito famoso, forte, poderoso, rico, né? Tinha tudo como o rei Uzias, né? Todo mundo conhece a fama do rei Davi, até mais, né, hoje em dia, do que do rei Uzias. A gente quase não ouve falar do rei Uzias, né? Talvez tenha sido por causa do fim triste dele. Mas já de rei Davi a gente ouve falar, né? Todo mundo conhece. E olha só, no fim da vida de Davi, Davi quis construir um templo para Deus. E o que ele fez? Ele juntou tudo que ele podia de ouro, prata, bronze, cobre, todas as coisas preciosas, né, que ele achava que era muito valiosa, ele separou e guardou para construir o templo de Deus. Olha só, a partir do versículo 12, o que Davi fala? Tanto riquezas como honra vêm de ti. Isso Davi orando e falando para Deus. Senhor, tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu
estudamos, olha só, olha que diferença, olha o coração de Davi. Por isso que diz, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha tudo para se achar o cara, né, como o rei Uzias se achou. Mas não, ele simplesmente perguntou: quem sou eu para que Deus aceite alguma coisa minha? Quem sou eu para dar alguma coisa para Deus? Ele é que me dá, não tem como eu dar uma coisa nova para Ele, porque tudo vem dEle. Ele reconhecia, aí está a diferença. Tudo que a gente tem, tudo que a gente tem que reconhecer que foi dada por Deus. Se Ele deu, Ele pode tirar, nós não somos nada, né? Hoje estamos aqui, olha só o que Davi diz: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como o foram todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Ó Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu também voluntariamente. O Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos. Então disse Davi a toda a congregação: bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Gente, que lindo esse reconhecimento do rei Davi, né? Que diferença de um rei para o outro rei, né? Aí está, se você quiser ter uma vida abençoada e que seu fim também seja abençoado, faça como o rei Davi. Reconheça que tudo vem do Senhor, todas as coisas vêm dele. Ele é Deus, né? Ele é que domina tudo. Nós não somos nada. Nós podemos ter muitas coisas, parecer que somos muitas coisas, podemos até ser muita coisa sim, mas a gente não pode esquecer que tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor. Foi Ele que nos deu, né, a inteligência, a saúde, a capacidade, a força, né? E Ele que continua nos dando, nos abençoando e nos guardando. Nós não somos nada. Como o rei Davi falou, hoje estamos aqui, a nossa vida é como um sopro, né? Então, que a gente possa sempre estar se lembrando disso, que o importante é Deus na nossa vida, né? É Ele que faz. Nós somos apenas um instrumento de Deus, né? Que não deixemos, né, o orgulho, a soberba, a vaidade entrar em nosso coração, como fez o rei Uzias, que tinha tudo para terminar feliz, velho lá, cheio, farto de dias com sua família, mas terminou sozinho, isolado por causa de uma doença, porque permitiu que o orgulho entrasse no coração dele. Então é isso que eu quero compartilhar com você neste dia tão lindo que o Senhor nos deu, né? Ainda mais nesses dias de pandemia, que a gente possa estar sempre se lembrando que quem nós somos, né? E quem Deus é, quem nós somos e quem Deus é, né? Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele, sempre Ele, né? Que possamos estar buscando a presença dEle nas nossas vidas e reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que tudo vem dEle. Muito obrigada, gente, pela atenção. Estava com muita saudade de vocês. Eu espero que agora eu consiga gravar com mais frequência, tá bom? Um beijão!